Você já ouviu falar de Mummy Makeover? Eu sou Dov Goldenberg e hoje eu vou falar com você de um assunto que eu faço desde o dia que eu terminei a minha formação como cirurgião plástico. Como assim? Mummy Makeover é um termo recente, atual, que foi criado para falar de algo que é algo que todo cirurgião plástico sempre fez, que são as cirurgias plásticas de contorno corporal em mulheres que já tiveram filho. Basicamente, Mummy Makeover engloba as cirurgias de mama, as cirurgias do contorno abdominal, então as abdominoplastias, as lipoaspirações isoladas ou combinadas e as cirurgias que são realizadas depois que a mulher teve filhos e normalmente já constituiu a sua família e não tem intenção imediata de ter novos filhos. Vamos falar um pouco das cirurgias mais comuns nesse sentido e eu vou separar aqui um pouquinho para falar da cirurgia de mama e por que ela é feita e quais são os tipos de cirurgia e a mesma coisa para a região do abdômen. É lógico que toda mamãe pode querer fazer qualquer cirurgia plástica. Então, essa provocação do nome talvez seja algo para lembrar das possibilidades que a cirurgia plástica oferece melhorar questões que são relacionadas às mudanças corporais secundárias aos processos gestacionais. A gestação, que é um período tão especial e tão único para a mulher, ela envolve alterações fisiológicas na mulher que vão levar a um aumento da condição, da quantidade de hidratação dos tecidos, vão levar ao estiramento de tecidos, principalmente no abdômen, enquanto o bebê está crescendo. A mesma coisa nas mamas, quando as mamas vão se desenvolvendo aí para a produção de leite. Então, isso gera algumas alterações que, para algumas mulheres, pode não ocorrer um retorno à situação igualzinha antes da gestação. Na verdade, a maioria das mulheres tem mudanças corporais depois de uma, duas ou mais gestações. E a cirurgia plástica pode oferecer a solução para alguns desses problemas. Nas mamas, em geral, nos períodos gestacionais e pós-gestacionais, ocorre um aumento da glândula para a produção láctea e, uma vez cessada a amamentação, pode ocorrer uma mudança na composição da mama entre as proporções de glândula e tecido gorduroso. Há uma certa transformação de parte da glândula em tecido mais gorduroso que é menos consistente. Isso pode gerar um pouco de flacidez na mama e essa flacidez, juntamente com o esticamento da pele, pode gerar uma mudança de posição e a mama ficar mais flácida e um pouco mais baixa. Em termos técnicos, nós chamamos essa descida da mama de ptose da mama, ou ptose é um termo que em medicina significa queda ou descida. Então a mama pode ter uma ptose, que é uma descida, e a mama pode ter também uma flacidez e algumas vezes diminuir, algumas vezes aumentar de tamanho. A plástica mamária, ou mastoplastia, basicamente é a cirurgia que vai corrigir essas alterações. Ela pode corrigir retirando e reajustando a quantidade de pele, ela pode ser feita reduzindo a quantidade e o volume de tecido mamário, ou às vezes ela pode ser corrigida aumentando o volume da mama com o uso de implantes de silicone ou eventualmente combinados a enxertos de gordura. E em termos, de novo, do que a gente escuta em termos médicos e termos não médicos, mastopexia significa a cirurgia em que você vai corrigir a ptose da mama, ou seja, vai suspender e ajustar a pele. E a mastoplastia redutora é aquela que reduz o tamanho da mama. Há casos em que a indicação vai variar entre aumento e diminuição, com ou sem uso de implantes mamários, tamanhos e posicionamentos diferentes das cicatrizes, e isso certamente, em cada caso, o cirurgião e paciente vão conversar
para que se chegue aí a uma situação que se aproxima das expectativas do paciente e que traz o melhor resultado de contorno e dimensões das cicatrizes. Já no abdômen, uma série de mudanças ocorrem durante a gestação para permitir que o crescimento do útero e, consequentemente, o crescimento do bebê ocorra de uma forma segura. Isso faz com que ocorram algumas alterações no abdômen feminino. A pele estica e algumas vezes pode se formar algumas estrias na pele. A camada muscular, ela é esticada e levada para uma região mais lateral, também juntamente com aqueles tecidos que envolvem os músculos. Então, os músculos abdominais, via de regra, retornam a uma condição de força muito próxima ao que era antes, mas os músculos podem ficar um pouco mais afastados. E esse afastamento entre os músculos, chamado de diástase muscular, diástase quer dizer afastamento. Essa diástase entre principalmente os músculos retos do abdômen vão causar um aumento da dimensão da circunferência abdominal. Então é como se tudo tivesse um pouco mais de espaço para se acomodar, e isso é refletido num abdômen um pouquinho menos tenso, menos chapado, né? O abdômen fica um pouquinho mais protuberante, mais proeminente. E junto com isso, às vezes, a pele se torna também excessiva. Então, nas cirurgias pós-gestacionais do abdômen, que devem ser realizadas apenas quando a mulher está bastante decidida a não ter mais filhos, ela é realizada com o ajuste e a correção desses componentes. A flacidez muscular e o afastamento é reposicionado, o excedente de tecido gorduroso removido, o excedente de tecido cutâneo de pele também removido, numa cirurgia chamada abdominoplastia. A abdominoplastia também tem vários tipos e pode ser associada à lipoaspiração, pode ser realizada sozinha, pode ser realizada com cicatrizes maiores ou menores, isso vai depender de cada caso. E se a mulher tiver engravidado depois de uma plástica de abdômen, o que pode acontecer? É perigoso? Em geral, não. Para a gestação, na maioria das vezes, ela vai transcorrer normalmente, porque vai novamente esticar aquela pele e a pele tem capacidade para isso. Mas o resultado da cirurgia abdominal muitas vezes muda se uma gestação ocorre após. Portanto, essa é uma cirurgia para ser feita preferencialmente após constituída aí a família e decidido, pelo menos, não ter certeza de que vai se ter mais filhos, né? As cirurgias da mama, a gente pode dizer que existe um pouco mais de flexibilidade entre fazer uma cirurgia mamária e, eventualmente, engravidar mais uma vez. Isso pode comprometer o resultado da cirurgia. Uma pergunta muito comum é se a cirurgia mamária pode afetar a lactação. Potencialmente existe chance de haver mudanças na quantidade, no volume de leite produzido, mas se você vai fazer uma cirurgia numa mulher que pretende ter mais filhos, existem técnicas mais seguras para se preservar esta situação de possível lactação futura. Tudo isso o cirurgião vai conversar com a paciente e vai se chegar então a um bom entendimento de todos esses condicionantes para uma cirurgia de sucesso, uma cirurgia que deixe a paciente contente, que permita com que ela retome a sua autoimagem e autoestima e ela seja uma mãe muito feliz com os seus pequenos e com o seu corpo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal.